Oi, pessoal. Então, né, Márcia Amaral, neuropsicóloga. Tenho conversado algumas coisas referentes aos nossos cuidados com as nossas emoções e saúde mental durante a pandemia. E hoje eu quero falar sobre um assunto mais pontual e muito importante, que é sobre a vulnerabilidade e o estado emocional dos idosos, tá? A gente sabe que os idosos, eles são particularmente mais vulneráveis, né? Porque eles são um dos chamados grupos de risco, sejam pelas suas limitações imunológicas, sejam por alguma comorbidade. Não vou me ater nessa questão física, mas eu quero me ater um pouquinho na questão mesmo mais psicossocial. Justamente por eles estarem nesse grupo de risco, é as pessoas que a gente mais quer cuidar, que a gente quer que fique em casa, que faça as medidas, que use a máscara. E paradoxalmente, o que a gente tem mais visto, talvez, é pessoas idosas na rua, né? Na rua, nos mercados, na loteria, com dificuldade de também adquirir hábitos diferentes. E aí eu sei que num primeiro momento a gente levou isso na brincadeira, no humor. Teve até a prefeitura de Porto Alegre, né, que contratou um humorista para fazer lá o carro catavéio, enfim. Eu sei que a intenção foi boa, mas a gente tem que cuidar para não ser desrespeitoso e não levar eles a uma ansiedade e a um medo maior ainda. E o que eu queria refletir a partir de um conceito que a gente usa muito na neuropsicologia, que são as funções executivas, né? E o automatismo. Nós temos automatismos cognitivos. O que é isso? Seria mais ou menos como pilotos automáticos, coisas muito bem aprendidas, que a gente já faz no automático para estar economizando energia cognitiva. É aquela velha história do andar de bicicleta, de caminho de casa que você fez e nem viu, né? Coisas que você faz sem refletir muito. Por quê? Porque você já conhece muito bem, já faz há muito tempo, então você não precisa parar e pensar e controlar cada pequeno ato, né? Tomar banho, enfim, você faz no automatismo. O que esse tempo de pandemia tem nos exigido? Mudanças, né? Mudanças que a gente, quem não pode ficar de quarentena, eu, por exemplo, que trabalho na área de saúde, a gente tem que ter muitas mudanças. Mudar os nossos hábitos de higiene, mudar a nossa entrada nos locais, a nossa entrada dentro de casa, a entrada de coisas em casa, a maneira que a gente interage com os outros, tem que manter um distanciamento, tem que evitar o toque. Então, isso tudo está exigindo muito o quê? Função executiva, que é o quê? Parar, pensar, né? Primeiro, muito controle inibitório, né? Porque o que é o meu automático? Eu ir e não vi alguém há muito tempo, dar um abraço pro brasileiro, né? Falar encostando, né? Então eu tenho que ter controle inibitório, não fazer isso se eu tô na fila de um banco, saber que eu tenho que seguir a marquinha do chão, não chegar mais perto, não parar para conversar. Eu tenho que ter esse controle inibitório, lembrar da situação e lançar a mão da minha flexibilidade cognitiva, que é me dizer qual é o novo comportamento agora que é adaptativo diante dessa situação para mim agir, né? Por exemplo, vou trocar o aperto de mão pelo toquezinho do cotovelo, um exemplo. Se pra gente, adulto jovem, isso já está cansativo, né? Tanto que vocês, quem tá saindo de casa sabe que a gente tá muito mais cansado nesses dias, né? De seguir todas essas mudanças, de fazer aquele ritual do chegar em casa, do tirar o sapato, lembrar de tirar o sapato. Quantas vezes, quando eu vi, eu já tinha andado um grande pedaço da garagem, eu tinha que parar, tirar o sapato e aí pegar pano e limpar, né? Então, assim, a gente tem que ter o freio inibitório, fazer todos esses comportamentos. Se pra gente é difícil, pro idoso é muito mais, tá? Porque com o passar dos anos, existe uma diminuição natural das funções executivas, né? Não é que eles deixem de ter, mas eles têm mais dificuldades de acioná-las, porque a memória de trabalho está bem pior, a velocidade de processamento está muito mais lenta com o avançar da idade, né? Então, para eles é mais difícil. Fora que vamos bem pela lógica. Se para você que teve um comportamento por 20, 30 anos é difícil, se você teve ele por 60, 70, 80, é muito mais difícil de mudá-lo. Porque quanto mais tempo,
mais consolidada tá aquele caminho, aquele automatismo cerebral, né? Então, por isso que muitas vezes os idosos têm dificuldades com N mudanças, né? Eles têm um pouquinho mais de rigidez cognitiva. Então, é muito o que está acontecendo nesse momento. Então, eu queria que vocês conhecessem essa questão do funcionamento cognitivo, porque talvez aquelas piadinhas que a gente tá fazendo, ou até perder a paciência, ou ficar brabo com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, não é talvez a melhor estratégia. A gente tem que tentar ser mais empático. Claro, não aprovar esses comportamentos de risco, né? Mas ser mais empático, entender, saber o porquê que para eles está difícil. Não é porque eles não querem, não é como eu tô vendo ali que velho é teimoso, não é isso, né? Eles nem conseguem lidar às vezes com esse bombardeio de informações que está acontecendo, tá? E fora que temos todas as questões, aqui eu tô falando ainda do envelhecimento saudável, nós temos todas as questões dos idosos que têm demência, dos idosos que têm declínio cognitivo, que esses sim podem estar perdidos, ansiosos, não entendendo a situação, que aí vai ser assunto para um outro post, porque aí a gente tem que falar só sobre isso, mas talvez saber que nosso avô, nossa avó, nossos pais podem ter algum nível de declínio cognitivo, um nível de declínio cognitivo leve, que estava desapercebido, ou que era aquele, conta uma historinha várias vezes, mas ainda não tinha ido atrás, e talvez agora isso esteja se manifestando nessa rigidez cognitiva, nessa dificuldade de adotar as medidas. Então, brigar, fazer piada não é o pior, isso só deixa eles mais assustados ou bravos, revoltados, e aí acabam não tomando as medidas de segurança. Então, o que eu aconselho? Fortemente, os idosos que porventura estejam me escutando, reduza a quantidade de informações que você recebe sobre a pandemia, se informe 1, 2 vezes ao dia, tá? Se você tá lá num grupo que só fica falando sobre isso, nem abre às vezes o vídeo que vem, porque vem muita bobagem, ou olha bem, só abre aquilo que é pro teu autocuidado, tá? Reduz, não repassa, né? Para os familiares, orientem isso, orientem que as pessoas não fiquem acreditando em tudo que vem, né? E principalmente tenham paciência, ofereçam orientações claras e diretas, tá? Muitas vezes é mais fácil para uma pessoa mais idosa apresentar o material por escrito da internet, imprimir alguma coisa, né? Se a pessoa está ansiosa de ficar em casa, fazer lista do que vai fazer no dia, fazer um planejamento e fazer por escrito. Não precisa ser regime de quartel, mas fazer por escrito para ajudar a organizar o cérebro, tá? Então, essas são algumas dicas, tá? Fora a questão das tecnologias, nós estamos sendo muito desafiados a usar a tecnologia de N maneiras para aula, para cursos, para operações bancárias e, obviamente, as pessoas idosas têm mais dificuldades com as tecnologias, tá? Porque isso não era uma coisa que era do cotidiano delas, né? Então, também auxiliar os idosos com isso, fazer um treinamento prático de como eles usar a tecnologia, ou incentivar muito o telefone, talvez, do que a internet, tá? São algumas das dicas. Em algum outro momento nós vamos conversar especificamente sobre os casos dos idosos com demência, como agir, mas por hoje eu queria deixar essas dicas aí. Me manda o que você acha, como é que você está lidando com essa situação, para a gente continuar construindo aí uma rede de contatos do bem para falar sobre coisas que realmente vão nos ajudar a tomar atitudes mais assertivas para passarmos por essa da melhor forma possível.